Segundo o MEC, a ausência de 35% dos estudantes que ficaram isentos do pagamento da taxa de inscrição do Enem gerou prejuízos para o governo. Veja. O Ministério da Educação afirmou nesta quinta-feira que teve um prejuízo de R$ 152.250.000 na aplicação da prova. Isso porque o órgão precisou confeccionar a prova para estudantes que não precisaram pagar a taxa de inscrição, mas que acabaram não comparecendo ao exame. Ao todo, 35% dos participantes isentos de inscrição se ausentaram nos 2 dias de prova. Isso representa um total de 1.690.000 alunos. Para cada um deles, o MEC diz ter gasto R$ 90. Na ponta do lápis, o prejuízo representa 22,7% do que o Ministério gastou com o Enem, sem contar com o que foi arrecadado com as taxas de inscrição, de R$ 82. O MEC informou ainda que o estudante isento da taxa que se ausentou deverá atestar a falta se quiser participar novamente do Enem. Segundo a pasta, no site da inscrição, vai haver um espaço para anexar um atestado médico, por exemplo. E quem não conseguir justificar a ausência vai ter que pagar a taxa de inscrição, como os demais candidatos em outra edição do Enem. De 4.731.592 isentos inscritos, 1.691.701 não compareceram às provas. As notícias da nossa região você acompanha no Plantão da Redação. Olá! A Vigilância Epidemiológica de Jacareí está investigando o segundo caso suspeito de febre amarela. O paciente é um homem de 34 anos que mora na zona rural da cidade e está internado em São José dos Campos. O Instituto Adolfo Lutz está analisando a amostra de sangue do paciente e o resultado deve sair nos próximos dias. Durante o período de férias, aumenta o número de crianças que brincam com pipas. E o maior perigo dessa atividade é o cerol. Uma campanha de conscientização está sendo feita pela Prefeitura de Caçapava, que orienta crianças e adultos sobre o cerol. Nossa equipe conversou com o diretor da Defesa, Leandro Faria, que nos explicou melhor sobre este assunto. A linha de cerol é o pó de vidro misturado com uma cola colada à linha, que é altamente cortante e pode causar graves acidentes. Que tipo de acidente, por exemplo? Principalmente nas vias públicas. Então, os motociclistas, os ciclistas que estão passando essa linha a passar à frente deles causa graves acidentes, cortes e alguns, inclusive, até irrecuperáveis. O que é essa campanha? A campanha, primeiramente, é de orientação às crianças e aos pais, né, da proibição. São 2 leis estaduais que proíbem. Então, é uma operação em conjunto da Guarda Civil Municipal, do Departamento de Trânsito, da Polícia Militar e da Defesa Civil, para orientar essas crianças para usar as pipas e as linhas em locais corretos, mais tranquilos e seguros. Os locais seriam como parques, por exemplo? Parques, algumas praças, alguns terrenos particulares que estão longe de redes elétricas e também do trânsito de veículos. Essa linha, ao atravessar a via, coloca muitas pessoas em risco, né? Deixando aí pessoas estritamente machucadas, trazendo danos novamente irreparáveis. É alto o índice de pessoas que utilizam a linha de cerol aqui em Caçapava? Sim, nos bairros, né, mais populosos, a gente tem muitas crianças e adolescentes utilizando a linha com cerol, linhas chilenas, linhas da Indonésia, que são altamente cortantes. Então a gente vai começar essa orientação e, num passo seguinte, realmente a apreensão desses materiais. Só lembrando que a multa para quem for flagrado usando linha de cerol é de R$ 128,50, além, é claro, de ter todo o material apreendido. Segue o repórter setorial. Uma parceria entre o Banco Nacional de Desenvolvimento, o BNDES, e o Sebrae quer ampliar o acesso de micro e pequenas empresas ao crédito. Veja. Uma parceria do Banco Nacional de Desenvolvimento, BNDES, e o Sebrae quer ampliar o acesso de micro e pequenas empresas ao crédito. O acordo vem em um momento complicado para o banco, já que vai ter que devolver bilhões de reais ao Tesouro Nacional, diminuindo a liquidez do BNDES. Acontece que nos últimos anos, sendo período de crise, os micro e pequenos empresários ficaram mais tímidos para investir.
Alguns tiveram que reduzir os gastos para passar pela recessão sem fechar as portas. E mesmo com os juros baixos da Selic, os bancos não reduziram as taxas de crédito, o que impediu que esses micro e pequenos empresários se arriscassem em um empréstimo a juros mais altos e acabaram deixando os negócios mais estagnados. Uma pesquisa do Sebrae revelou que 8 em cada 10 micro e pequenos empresários não fizeram empréstimos em 2016, um número quase 10% maior do que em 2015, quando a crise econômica no Brasil estourou. Agora, o objetivo da parceria entre Sebrae e BNDES é desburocratizar e facilitar o acesso ao crédito, incentivando o investimento a essas micro e pequenas empresas. O retorno do crédito e da intenção do crédito a um custo decente, compatível, agora com a queda da inflação, a queda das taxas de juros, nós fazemos a queda da taxa de juros chegar na ponta, através da diminuição do spread, que é aquilo que se cobra entre a taxa básica e a taxa que chega na ponta. Então você tem que reduzir custo administrativo e tem que reduzir principalmente o risco. A campanha de vacinação contra a febre amarela começou essa semana e vai até o dia 17 de fevereiro em todo o estado. O objetivo é conscientizar a população sobre a importância da vacina e imunizar um número maior de pessoas. Em Taubaté, as ações especiais estão sendo feitas em pontos estratégicos da cidade. 27 unidades básicas de saúde, 200 profissionais farão atendimento à população aqui em Taubaté durante a campanha. Nós vamos conversar agora com a doutora Estela Zoner, que é a coordenadora da Vigilância Epidemiológica aqui de Taubaté. Doutora, fala pra gente quem pode e quem que não pode tomar vacina. As pessoas a partir de 9 meses de idade, né, podem tomar essa vacina. Antes, não. Existem algumas restrições. Por exemplo, os alérgicos a ovo, porque a vacina é desenvolvida em ovo. Pessoas portadoras de alguma doença mais grave, que esteja tratando um câncer atualmente, por exemplo, não irá tomar essa vacina. Os idosos serão triados. Então, a pessoa vem e explica as suas condições ou traz um laudo do seu médico dizendo que a condição dele está suficiente para tomar a vacina. Qual que é a expectativa da administração municipal em relação à vacinação à população aqui de Taubaté? Esperamos vacinar cerca de 250 mil pessoas. E essas doses vão ser o suficiente para aplicar em todo mundo aqui em Taubaté? Nós recebemos a dose do Estado calculada para a população da cidade. Isso é importante a gente dizer, que cada município recebe um cálculo de vacina adequado aos seus habitantes. Por isso que não pode invadir, né, o município de um morador de um município para o outro, porque senão fica desfalca, né? E a gente tem que pedir um excessivo para o Estado, mas o Estado fornece adequado para a população. Doutora, qual que é a recomendação para essas pessoas que podem tomar a vacina? Vir, aderir à campanha, né? Para as pessoas que têm alguma espécie de restrição, por exemplo, quem é doador de sangue, tem que doar o sangue antes e daí esperar 30 dias da vacina para poder fazer uma nova doação. A mãe que amamenta a criança menor de 6 meses, ela tem que tirar o leite antes, deixar estocado, porque ela não pode amamentar por 10 dias se tomar a vacina. Então, cuidados têm que ser tomados. Doutora, quais são os postos de saúde que têm a dose da vacina aqui em Taubaté e qual o horário de atendimento? São 27 unidades básicas de saúde com a vacina aqui em Taubaté. A maioria na zona urbana, 4 na zona rural. Os horários são diferenciados. As UBSs+, da Independência, do Mourisco, Aeroporto e Fazendinha no Três Marias, horário das 8 às 20 horas, diretão. Das 8 às 17 com 2 filas, crianças e maiores, e das 17 às 20 com fila única só na sala de vacina. Os postos da cidade, os demais, das 8 às 16h30 e os postos da área rural das 8 às 16 horas. Lá em São José foi confirmada a morte de um paciente por febre amarela. Taubaté tem 2 casos suspeitos. Isso muda alguma coisa na estratégia de combate a essa doença? Ficamos mais atentos ainda, fazendo as medidas de controle que já fazemos, né? Na verdade, quando aparece um caso suspeito, a equipe do caso já vai a campo, já faz todo aquele procedimento que é semelhante ao da dengue, porque é uma doença transmitida por mosquito. E você que está em casa, se sentir um
uma febre, um mal-estar, venha logo ao médico para também nos ajudar nessa cadeia. E não vá fazer deslocamento para área de risco sem necessidade, por favor. E, doutora, qual que é o perigo dessa doença, né, sair da zona urbana e vir da zona rural e vir para a zona urbana? É a presença do Aedes aegypti maciçamente dentro da zona urbana e ele é o vetor da febre amarela na zona urbana. Então, não criar mosquito, fazer um combate eficiente, fazer o dever de casa, que nós falamos tanto com relação à dengue, é primordial nesse momento. Muito obrigada, doutora. A população tem até o dia 17 de fevereiro para procurar uma dessas unidades básicas de saúde para tomar a vacina. Segue o repórter setorial. Veja depois do intervalo, diferença de preços nos materiais escolares pode passar de 200%. E acompanhe também a última parte da entrevista especial de hoje. O repórter setorial volta em instantes. Continue conosco.